Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 2 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, sabadão, uma rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 7 da matina, começando na Coreia do Sul, jogo do Ulsan contra o Suwon. Time, é o seguinte, o Ulsan vem na 7ª colocação e vai jogar contra o vice-lanterna. Se a gente puxar race, o Ulsan em casa perdeu 2, empatou 1, ganhou 2, oscila. Olhando gols, é uma equipe que geralmente produz jogos aí para pelo menos 2 gols. A equipe visitante, 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória. E também jogos com gols. Histórico do confronto: 4-2, 2-1 para a Zebra, 3-0, 3-0, 2-0 para o Ulsan. Ou seja, o Ulsan jogando em casa geralmente leva a melhor. Pensando em resultado, vitória ou empate Ulsan. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 8 da matina lá na Alemanha, Bundesliga 2, campeonato bom aqui pra gols, tá legal? Momento que eu gravo o vídeo, o jogo do Schalke ainda não aconteceu. Mas assim, Bundesliga 2 é cenário pra pelo menos 2 gols por partida, dá pra pensar num ambas marcam, e primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Às 8 horas, 4 partidas, tá bom? 9 da matina lá na China, jogo do Meizhou contra o Shanghai Port. Shanghai Port, vice-líder da competição, jogando contra um time que vem na 14ª posição, tá lá embaixo. Equipe do Meizhou, 18 jogos, ganhou 3, empatou 4, perdeu 11, perde pra caramba. Vamos dar uma olhadinha na race. Meizhou jogando em casa, 4 derrotas, apenas 1 vitória, mercado de gols muito forte. Shanghai Port como visitante, 4 vitórias, 1 empate. Isso aqui é retrospecto de time mandante, tá? E mercado de gols também muito forte. Time, vamos lá. O Shanghai Port, mesmo fora de casa, é favorito para vencer, tá beleza? Dá para pensar aqui também, Shanghai Port para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. E pelo menos 2 gols na partida. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Fechou? 11 da manhã, Norueguinha, 2ª divisão da Noruega. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, é isso? 3, 6, 8 jogos, é isso mesmo. Norueguinha, mesma característica da Bundesliga 2, 2ª divisão da Alemanha. Aqui é a 2ª divisão da Noruega. Característica marcante, gols. Jogo para pelo menos 2 gols. Ambas marcam, também acontece bastante. E primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. O que é alta intensidade? Vamos lá. Pressão, chute a gol, escanteio. São fatores que mostram que o gol pode estar maduro. Fechou? Meio-dia chegando na Sérvia. Jogo do Vojvodina contra o Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha. As duas equipes vêm na primeira colocação, 6 pontos, 2 vitórias para cada lado. Só que, quando a gente puxa o histórico do confronto, vem comigo. 3-0, 5-3, aqui rolou um 0-0, 2-1 e 2-0. Dos 5 últimos jogos do histórico, em 4, o Crvena Zvezda ganhou e ganhou bem. Pré-live, o que eu vejo aqui? Vitória do Crvena Zvezda, Estrela Vermelha, e também uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 13 horas Noruega, primeira divisão, Sarpsborg versus Brann. Jogos do Brann, geralmente jogos para gols, tá? E olha o histórico, 2-2, 3-1, 1-1, 1-0 que sai da tendência 2-1. Tendência aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou?
13 horas na Suíça, jogo do Intertour contra o Young Boys. Young Boys, um velho conhecido do canal. Time, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha nesse histórico dos 5 últimos jogos. O Intertour, uma vitória apenas. O Young Boys, 1, 2, 3 vitórias pro Young Boys e um empate. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, um leve favoritismo para o Young Boys. Vitória ou empate, Young Boys. Pensando aqui em gols, um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam, tá beleza? 13h30, olha quem está de volta, campeonato escocês, Motherwell versus Rangers. Time na Escócia, os 2 times que mandam por lá é o Rangers e também o Celtic, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha no histórico contra o Motherwell, mesmo o Rangers jogando fora de casa. Vamos lá, 2-2, 2-1 Rangers, 2-0, 4-2, 2-1, resultados aqui favoráveis ao Rangers. E geralmente, ó, partidas com muitos gols, tá? Então, primeira rodada, vamos pisar em ovos, mas o Rangers tem sim um leve favoritismo. Vitória ou empate, Rangers. Rangers para vencer um dos tempos, uma das partes, também pode ser interessante. Olhando gols, geralmente jogos aqui para pelo menos 2 gols. Uma outra característica da equipe do Rangers, final do primeiro tempo, se tiver na pressão, o gol ainda não saiu, ou vai que o Rangers está perdendo, geralmente sai escanteio. Essa característica é para o final do primeiro tempo e também final do segundo tempo, caso o jogo esteja empatado ou o Rangers perdendo na pressão. Se o Rangers estiver vencendo, obviamente que a pressão cai. Fechou? 14h30 na Áustria, primeira rodada aqui, jogo entre Red e Red Bull Salzburg. Time, vamos lá, puxando o histórico do confronto aqui. 3-0, 2-2, 3-1, 6-1, 2-0. Geralmente o Salzburg, mesmo jogando fora de casa, se dá bem, leva a melhor contra o Red e também jogos com muitos gols. Então pré-live aqui, mesmo sendo a primeira rodada, dupla hipótese Salzburg, vitória ou empate Salzburg e uma partida com pelo menos 2 gols. Fechou? 15h15 na Bulgária, jogo do Ludogorets contra o Dobrudscha. Time, seguinte, na Bulgária, o Ludogorets é uma equipe extremamente dominante. Vai jogar em casa, não vou nem enrolar. Vitória, Ludogorets. Fechou? E vamos 15h30 na Eslováquia, Slovan Bratislava versus Pobrezova. Time, o Slovan em casa favorito aqui, tá? Vitória, Slovan Bratislava. Slovan Bratislava para vencer um dos tempos, uma das partes. Se a gente puxar o histórico do confronto, geralmente jogos para muitos gols, tá? Então pelo menos 2 gols na partida. 16 horas, Campeonato Brasileiro na área, o Sport recebendo o Bahia. Time, vamos lá. Tabela de classificação. O Bahia é o 4º colocado, fazendo uma bela campanha aqui no Brasileirão. O Sport é o último colocado. O Sport até o momento, 15 jogos, nenhuma vitória, 5 empates e são 10 derrotas. É a pior campanha histórica do Brasileirão, tá beleza? Só que, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que me chamou a atenção. Olha o histórico entre Sport e Bahia dos 5 últimos jogos. Vamos lá. 6-0 Sport, 1-0 Sport, 1-0 Sport, 2-0 e 2-0 Sport. O Sport em casa contra o Bahia vai bem pra caramba. Será que chegou a hora da primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro? Interrogação. Pelo histórico, pode acontecer. Pela campanha até o momento, o Bahia, obviamente, que tem um leve favoritismo. Tá beleza? Mas aqui um jogo bem complicado pré-live. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Sport versus Bahia. Jogo para 2 gols, 45% apenas. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios. Sport 6.8, boa média de escanteios. Bahia 4.3. Time, é o seguinte, final do primeiro tempo, ó, jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo tem alta probabilidade de acontecer, tá beleza? Cartões. Sport 2 de média, Bahia também 2, Juizão Daronco 3 de média. O problema aqui, eu até pensei um cartão para cada equipe, mas o Daronco, ó, média baixa, tá? Cuidado.
E vamos lá, apenas para finalizar essa análise entre Sport e Bahia. Jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Sport, Christian Barleta. Pelo lado do Bahia, o Eric Pulga. Faltas cometidas, Christian Rivera pelo lado do Sport e o Jean Lucas pelo lado do Bahia. Desarmes pelo lado do Sport, novamente, Christian Rivera e pelo lado do Bahia, o Jean Lucas. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro Série B, o campeonato mais traiçoeiro do mundo. O Novo Horizontino recebendo o Avaí. Tabela de classificação, vamos lá. O Novo Horizontino é o terceiro colocado e o Avaí vem na 8ª colocação. Puxando o race, time, uma coisa me chamou a atenção aqui, tá? Dos 10 últimos jogos do Novo Horizontino em casa, ele só perdeu uma partida. Perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil. Ou seja, é um time que jogando em casa tem muita força. O Avaí, como visitante, dos 5 últimos jogos, são 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. No histórico, 2-0, 2-0, os 2 resultados favoráveis ao Novo Horizontino. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese, Novo Horizontino. Vitória ou empate, Novo Horizontino. Fechou? 16 horas, primeira rodada lá na Croácia. Jogo entre Osijek e Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb na Croácia é um time bem forte, tá bom? Vamos lá, primeira rodada, pisando em ovos. Olhando o histórico, uma vitória 2-1 pro time da casa. Aí temos 2-1, 1-1, 3-2 e 0-0. 2 vitórias pro Dinamo Zagreb e são 2 empates. Geralmente jogos para pelo menos 2 gols e o ambas marcam também muito forte. Olhando a race do Dinamo Zagreb jogando como visitante, partidas com muitos gols, tá? Então aqui, um jogo para pelo menos 2 gols e um leve favoritismo pro time do Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb, empate anula, vitória ou empate, Dinamo Zagreb. Fechou? 18 horas, final da Copa América Feminina, jogo entre Colômbia e Brasil. Time, o Brasil tem um leve favoritismo sim para ser campeão, tá? Puxei o histórico dos 5 últimos jogos dentro e fora de casa. 0-0, 3-1 Brasil, aqui um empate 1-1, 1-0 Brasil, 1-0 Brasil. Então aqui eu penso numa vitória ou empate Brasil para ser campeão, Brasil para levantar a taça. É isso. 18h30, Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebendo a equipe do Vasco. Tabela de classificação, o Mirassol é o 7º colocado e o Vasco vem na 16ª posição, perto de zona de rebaixamento. Race das equipes. Mirassol em casa, dos 5 últimos jogos, são 2 empates, 3 vitórias. Geralmente o Mirassol jogando em casa, partidas para pelo menos 2 gols, tá? O Vasco, como visitante, perdeu 2, empatou 2, só ganhou 1. Dos 5 últimos jogos fora de casa, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. Time, vamos lá. Batendo o olho aqui na tabela de classificação e na race, e o Mirassol jogando em casa, dupla hipótese Mirassol. Vitória ou empate, Mirassol, tá beleza? Pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Mirassol e Vasco. Jogo para 2 gols, 80%. Probabilidade alta aqui para gols, tá? Escanteios, Mirassol 6 de média, Vasco 4.4. Cartões, Mirassol 2, Vasco 2.6, Juizão 4.5. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá para fechar essa análise entre Mirassol e Vasco. Finalização, chute a gol. Pelo lado do Mirassol, Edson Carioca e também o Reinaldo. E pelo lado do Vasco, o Ryan e o Verrete. Faltas cometidas. Pelo lado do Mirassol, Lucas Ramon. E pelo lado do Vasco, Hugo Moura. Desarmes. Pelo lado do Mirassol, Lucas Ramon. E pelo lado do Vasco, João Vitor. Fechou? E vamos lá para fechar, 21 horas, Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebendo o Grêmio. Time, o Grêmio fora de casa, ó, um retrospecto muito ruim. Dos 5 últimos jogos são 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória, ganhou do Juventude. Ou seja, o Fluminense na última partida contra o Internacional ganhou fora de casa e vai jogar no Maraca. Eu acho que o Flu não perde. Vitória ou empate, Fluminense. Dupla hipótese, Fluminense, tá beleza? Probabilidades aí na tela.
E vamos lá, probabilidades na tela para Fluminense e Grêmio. Jogo para 2 gols, 85%, probabilidade alta. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Os dois cenários são interessantes. Jogo para 2 gols e também jogo para menos de 4 gols. Escanteios, Fluminense 7.3, média alta jogando em casa. O Grêmio 3.5, o Grêmio com uma média baixa, né? E o Grêmio, como visitante, ó, ele sofre muitos escanteios, 5.8. Então aqui dá pra gente imaginar uma race 3 cantos a favor do Fluminense. O Fluminense fazendo 3 escanteios, primeiro, que é a equipe do Grêmio. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0, ou o Fluminense perdendo, um canto no final do primeiro tempo tem grandes chances de acontecer. Cartões, Flu 1.7, Grêmio 2, Juizão 4.6, um cartãozinho aí para cada equipe. E vamos lá para finalizar a análise entre Fluminense e Grêmio, jogadores. Para finalização, aí precisa ver a escalação oficial 1 hora antes da partida. Germancano ou Everaldo? Quem será que vem como titular? Ou os dois? Eu acho que vem um ou outro. Pelo lado do Grêmio, Bright White para finalização, chute a gol, é um bom nome. Faltas cometidas, pelo lado do Flu, Nonato, Pablo Freitas e também o Martinelli. Pelo lado do Grêmio, Vila Sante. Desarmes, pelo lado do Grêmio, Vila Sante também. E pelo lado do Flusão, Inácio, e eu também gosto do Hércules. Fechou? E bora lá, como é que ficou o meu melhor palpite para esse sabadão? No jogo entre Fluminense e Grêmio. Primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações para o Fluminense. Primeiro tempo, pelo menos um escanteio para o Fluminense. E na final da Copa América Feminina, entre Colômbia e Brasil, Brasil empate anula. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário, para amanhã a gente trazer o conteúdo, o melhor palpite e trazer também o palpitão. Senta o dedo aí no like, vamos comentar para amanhã ter tudo do bom e do melhor para vocês. Tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!